Queridos, nós vamos falar sobre um rapaz muito importante na palavra de Deus, mas nós vamos ver algo que acontece com ele antes dele se tornar muito importante. Nós vamos estar falando sobre Davi. Davi foi o grande rei Davi, só que o grande rei Davi teve um passado. E esse passado do grande rei Davi poderia influenciar a vida dele. E será que ele se tornaria o grande rei Davi com o passado que ele teve? Essa é uma pergunta. Olha só, quero convidar os irmãos a ler comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler um verso. O verso primeiro. 1 Samuel, capítulo 22. Enquanto os irmãos estão abrindo em 1 Samuel, capítulo 22, quero contextualizar os irmãos o que acontece. Os irmãos vão lembrar que Davi, ele é ungido rei, mas entre ele ser ungido rei e ele se tornar rei, teve um tempo. E nesse tempo houve uma perseguição do próprio Saul, que era o atual rei de Israel. E Saul ficou com inveja dele. E Saul queria matar Davi, porque Saul não queria entregar o reino para ele. Saul queria continuar, mas Deus já havia tirado o reino de Saul e já estava estabelecendo o reino para Davi. E Saul, por saber disso, estava muito mordido com essa situação e estava perseguindo ele. E Davi estava fugindo. Então, uma hora Davi estava no lugar, outra hora Davi estava em outro lugar. E assim ele estava indo de um lado para o outro. Claro que Deus estava junto com ele, direcionando Davi em cada um destes momentos para que ele pudesse ser livre de ser morto por Saul. Teve até uma situação em que Saul está numa outra caverna, ele vai lá e corta um pedaço da roupa de Saul e fala assim, olha aqui, ó, se eu quisesse, podia ter matado você, mas eu não fiz isso. Enfim, havia então essa perseguição de Saul em relação a Davi. Pois bem, em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1, diz assim, e Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Então ele estava, lembra, ele não tinha sido rei ainda, ele estava indo de um lugar para o outro, ele saiu de um lugar e ele saiu desse lugar para ir para uma caverna. E que caverna que é? Caverna de Adulão. Mas olha o que acontece. Quando os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Aí a pergunta é, por que os irmãos de Davi foi se encontrar com ele na caverna? Essa é a pergunta. Interessante que isso foi necessário que acontecesse. Porque olha só, vamos agora lembrar antes, como que era a vida de Davi antes dele ser ungido rei e antes dessa situação toda. Vocês lembram que Samuel foi na casa de Jessé para poder ungir o próximo rei de Israel. Jessé era pai de Davi. Aí ele chega lá, ele fala assim, eu vim aqui, até que eles perguntam, é de paz a sua vinda, né? O pessoal está assim, o profeta chegou, o que aconteceu? Ele fala assim, não, tá tudo bem, mas é o seguinte, tragam os seus filhos, porque um deles vai ser o próximo rei de Israel. Ah, Jessé pega, traz o primeiro altão, fortão, e aí Samuel olha para aquele filho e fala assim, com certeza esse vai ser o próximo rei de Israel. E aí Deus fala assim, não, Samuel, você está olhando para o exterior, mas eu olho para o coração, não é esse. E aí vem o segundo, e aí vem o terceiro, e começam a se apresentar diante de Samuel todos os filhos de Jessé. Até que chega uma hora que acaba, e aí o Samuel fala assim, ô Jessé, não é nenhum desses, o que está acontecendo? E aí Jessé fala assim, então, sabe o que é? Tem mais um. Mas esse um está lá apacentando as ovelhas. Aí o Samuel fala assim, pois então manda chamá-lo, porque a gente não vai comer enquanto esse menino não chegar. E aí o menino chega. Agora vamos parar para pensar. Os outros tiveram tempo de se preparar para poder se apresentar na frente do profeta. Os outros colocaram a melhor roupa e tudo mais. O Davi não. O Davi chegou com aquela roupa da roça. Chegou lá assim cheirando o bicho.
chegou daquele jeito, com os carrapichos tudo grudado ali, e aí ele chega daquele jeito, e aí o Samuel olha assim, né? Mas Deus fala assim, é esse aí, pode ungir que é esse. Por quê? Porque Samuel estava olhando a parte de fora, mas Deus estava olhando o coração daquele menino, que ainda era menino. Muito bem. Agora eu pergunto, por que não chamaram Davi quando Samuel disse que todos teriam que estar ali, que dali sairia o próximo rei de Israel? É uma boa pergunta. Todos eles seriam apresentados. Por que não apresentaram Davi? Por que apresentaram todos esses e o Davi não? É uma boa pergunta. Mas tem uma outra situação. E essa outra situação eu quero convidar os irmãos a abrir junto comigo. Vocês lembram da história em que em 1 Samuel capítulo 17. Só umas folhas anteriores ali. 1 Samuel capítulo 17. O que está acontecendo aqui? Os povos inimigos estão querendo travar uma guerra com o povo de Israel. Mas eles tiveram uma brilhante ideia. Eles falaram assim, por que a gente vai guerrear todos de nós contra todos de vocês? Vamos fazer o seguinte? Escolham o melhor guerreiro que vocês têm, que nós escolheremos o melhor guerreiro que nós temos. E aí a gente só fica assistindo e deixa esses dois guerrearem. Quem ganhar, ganhou. Aí o povo de Israel fala assim, a ideia é boa, mas o problema é que do povo inimigo o cara era um gigante enorme. E aí quando ele aparece e ele afronta o povo de Israel, a Bíblia fala que todo mundo tremia diante desse grande gigante. E eles estavam nessa situação. E ele falava, e aí, quem que vai vir do lado de vocês? E ninguém ia querer lutar contra aquele gigante. Nesse meio tempo, Jessé chega para Davi, que não estava ali no meio daquele negócio, fala assim, olha, vai levar umas comidas lá para os seus irmãos e vê lá como é que tá as coisas. E aí o Davi vai. E aí quando o Davi vai, ele ouve esse gigante blasfemando e falando e assim, acabando com o povo de Israel nessa situação. E aí quando acontece isso, Davi chega e ele pergunta, o que está acontecendo? Porque ele não sabia o que estava acontecendo, porque acabou de chegar. Então 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o verso 28. 1 Samuel, capítulo 17, 28. Então, contei o contexto que está acontecendo ali. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Então, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. O que será dado... Não, desculpa aqui, 28. O que será dado a esse filisteu que levará o povo de Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isto que será dado ao homem que o matar. Agora olha o 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu enfatizei, vou falar de novo. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O menino tinha acabado de chegar, não sabia nada do que estava acontecendo. Ele faz uma pergunta, o irmão dele pega e fala isso para ele. Ele fala assim, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Olha como o irmão dele trata ele. Aí, olha o que o Davi responde, o verso 29. E Davi falou assim, o que eu fiz agora? Eu apenas fiz uma pergunta. Você vê, Davi ele chega de um jeito, o irmão vem assim, sabe, com tudo em cima dele. Então você fica pensando, numa situação, chega o profeta para poder ungir o próximo rei de Israel, ninguém convida o Davi. Mas ele é ungido rei assim mesmo. Mas aí passa-se um tempo, acontece essa situação, ele vai para poder ajudar, levar comida, estar ali junto com seus irmãos já o desprezam, já falam assim, com quem que você deixou essas poucas ovelhas lá? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para fazer o quê? Então, olha só, em uma situação,
O pai e os irmãos não o convidam para fazer parte do jantar com o profeta, que foi ali para poder ungir o próximo rei de Israel. E nessa situação, ele é desprezado e humilhado pelo seu irmão na frente de todos os outros que estavam ali vendo aquela situação. Então, agora o que acontece? Mais um pouquinho para frente, acontece a situação em que ele está numa caverna e os irmãos dele vêm ficar com ele. Sabe o que acontece? O que acontece é, quando essas situações que aconteciam com Davi, esse desprezo, essa rejeição que havia de Davi com a sua família, que a Bíblia não explica o que acontecia, mas nós sabemos pelos fatos. Um fato é, não foi convidado para o jantar, e o outro fato é desprezado e humilhado pelos seus irmãos ali no momento da guerra. Agora, o que aconteceu para que isso pudesse haver, nós não sabemos. Mas a questão é, havia um sentimento de rejeição, havia algo que os irmãos de Davi não aceitavam direito como ele deveria aceitar, como um irmão de verdade. Havia isso. Nós vemos por esses dois fatos. Agora, para pensar como que poderia ser o coração de Davi por conta dessa situação. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e Deus sabendo do que Deus faria com Davi, algo precisava ser resolvido na vida dele, para que depois disso ele pudesse ser o grande rei Davi. Então ele foge para um lado, foge para o outro, foge para um lado, foge para o outro, mas num determinado momento ele vai para uma caverna e aí toda a sua família vai lá e se encontra com ele. E aí, quando há esse encontro, quando eles vão lá, quando eles têm esse momento, depois disso, passa-se, ele vira o grande rei de Israel e se torna o maior rei de que todas as pessoas conhecem, o rei Davi. O pessoal não lembra de Acabe, ou não lembra às vezes de Joacás, ou não lembra Zedequias, mas o Davi todo mundo lembra. Agora a gente pensa assim, para que Davi pudesse se tornar o grande rei de Israel, ele precisava ser curado das coisas que tinha na vida dele no passado. Você quer ver um outro? Vamos guardar essa situação aqui, vamos para um outro personagem, depois nós vamos voltar para o Davi. José do Egito. José do Egito, ele era pequeno, ele era sonhador, muito sonhador, só que na sua ingenuidade, ele contava os sonhos para os seus irmãos e começou a ficar muito mordido com ele, porque começou a achar, até o pai falou assim, mas você acha que você vai ser chefe sobre nós? Quando a lua e a estrela e aquela coisa toda, né, se prostra diante dele. Pois então, mas o José, ele era o queridinho do papai, ele era o mais mimado, mas ele também era o dedo duro. Ele falava assim, olha, sabe o que o fulano de tal fez? Fez isso. E ele contava isso para o pai. Aí o pai ia lá e brigava com os irmãos dele. Então os irmãos dele não gostavam dele. Havia essa situação. Tanto é que passa-se uns mercadores, o pessoal pega e fala assim, vamos vender ele. Venderam, então, de filhinho querido do papai, foi vendido, de vendido virou escravo, e de escravo ficou preso. Resumindo aqui a história. Ele vira preso. Imagina o coração desse homem. Ele pensando assim, se eu pudesse pegar meus irmãos, como que eles fazem um negócio desse comigo? Imagina como é que poderia estar o coração dele. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus durante todas essas... Ele foi no fundo do poço, vamos dizer assim. Mas até no fundo do poço ele estava confiando em Deus e Deus era com ele. E Deus ajudava ele. Então, tanto é que ele sai dali para ser o grande governador do Egito. Mas uma coisa faltava na vida do José. Ele precisava se reconciliar com a sua família para que então ele pudesse ser o grande governador do Egito. Aí sabe o que acontece? Uma fome muito grande, lá vai os familiares de José, vai para onde? Lá, e se encontra com ele ali. E aí quando ele se encontra ali é o momento da reconciliação. E ali eles fazem, ali um pede perdão para o outro, um libera perdão para o outro, e depois disso, então ele continua sendo o grande governador do Egito. Tanto José como Davi tinham um grande propósito para ser cumprido, mas algo do seu passado precisava ser resolvido para que ele então pudesse desempenhar e cumprir o propósito que Deus tinha para cada um dos dois. E sabe o que acontece? O que acontece é que, trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós tivemos um passado difícil,
e aí a gente vem para a igreja, e a gente levanta a mão, e a gente aceita Jesus, e aí a gente é batizado, e a gente faz o discipulado, e a gente está ali junto, nós vamos para o pequeno grupo, e a gente participa da reunião de homens, a gente participa da reunião das mulheres, e a gente participa da reunião de jovens, e a gente está ali, mas tem um negócio lá atrás, que está travando a gente, para que a gente possa prosseguir. Muitas vezes, nós temos problemas que nós carregamos junto conosco, são traumas que nós carregamos da nossa infância, da nossa adolescência ou da nossa juventude, e a gente está carregando isso, mas a gente está na igreja, nós estamos tentando fazer, mas essas coisas estão travando a gente. Às vezes foram perdas que nós tivemos, e a gente não conseguiu lidar com essas perdas. Às vezes são injustiças, que a gente passou por essas injustiças e a gente ainda fica com aquele coração indignado por aquela situação que aconteceu, e quando a gente lembra disso, é como se você revivesse aquela situação de novo. Mas isso faz 30 anos, mas é como se acontecesse ontem, porque você está carregando isso daí. Às vezes foram traições, e é pessoas próximas a nós que nos traíram, quer seja um familiar, quer seja uns melhores amigos, quer seja na igreja, ouve isso e a gente fica carregando isso. Pode ter sido um abuso que possa ter acontecido e a gente carrega isso junto conosco. Aceitamos Jesus, nos batizamos, fazemos parte da igreja, mas a gente está carregando isso. Há 1, 10, 15, 20, 30 anos carregando isso conosco. E a gente pode estar, e todas essas coisas podem ter acontecido por pessoas da nossa própria família. Foram os da própria família que nos injustiçaram, foram os da própria família que nos rejeitaram, foram os da própria família que nos traíram. Mas pode ter sido no trabalho, e a gente ainda não conseguiu perdoar aquela pessoa do trabalho que passou o rodo na gente para poder subir de cargo, e a gente foi mandado embora. Totalmente uma injustiça enorme nessa situação, e a gente está carregando isso. Pode ter sido na escola, quando a gente era mais novo. E aí aquele bullying de quando a gente era mais, sabe, quando a gente era pequeno, que era o zoado da turma ali, da criançada, a gente carrega esse bullying conosco até hoje. Pode ter sido os amigos, ou pode ter sido da própria igreja. Sabe o que a gente fala assim, e eu estava lá e era irmão da igreja, e eles fizeram isso comigo. E você está carregando isso todos esses tempos. Essas coisas nos travam, queridos. Essas coisas nos travam e nos deixam parados lá. E enquanto nós estivermos lá, nós não conseguimos avançar. Porque por mais que você queira estudar a Bíblia, por mais que você queira buscar, por mais que você queira fazer, algo está te prendendo ali. Você precisa se desprender para que então você possa continuar. Porque nós paramos de viver, nós paramos de sonhar, nós paramos de crescer e nós paramos de se alegrar. A vida não é mais feliz. A vida não é mais alegre, porque tem uma coisa lá atrás que não foi resolvida ainda. E quando a gente fica assim, a gente para de desfrutar as coisas que Deus tem nos dado hoje. Porque a gente não fica presenciando, a gente não fica vivendo o presente, a gente fica remoendo o passado, porque aquilo está nos prendendo. Nós paramos de trabalhar para o reino. Por quê? Porque nós estamos presos no passado. Algo precisa acontecer para que nós possamos nos desprender daquilo que aconteceu lá. E isso nos impede de avançar. E essas coisas vão nos matando, elas vão nos comendo por dentro, porque a gente fica remoendo essas coisas todas. E quando essas coisas vão matando a gente, vai matando as pessoas que estão próximas de nós. Porque a gente acaba contaminando as pessoas que estão próximas da gente daquilo que a gente está sentindo. Então vai matando a gente, vai matando os nossos amigos, nossos familiares, e vai matando até os irmãos da igreja por causa daquela ferida, daquele problema, daquela coisa que aconteceu lá atrás que não consegui resolver até o dia de hoje. E quando a gente faz isso, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus tem para nós. Algo precisa ser resolvido para que então nós possamos prosseguir. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir avançar. Mas assim como Deus curou tanto José como Davi, esse mesmo Deus pode nos curar hoje. Esse mesmo Deus sabe do que você passou, esse mesmo Deus sabe quem te ofendeu, quem te maltratou, quem te rejeitou.
O mesmo Deus sabe quem foi que abusou de você, que fez injustiças contra você, que traiu você em algum momento. Esse mesmo Deus sabe quem te roubou e quem culpou você de alguma coisa que não era para ser culpado. Ele sabe de todas as coisas. E o mesmo Deus que curou esses grandes personagens da Bíblia é o mesmo Deus que atua hoje. Nós precisamos voltar lá atrás e perdoar essas pessoas. Nós precisamos voltar lá atrás e liberar perdão para essas pessoas. Nós precisamos, se dá para conversar, vai lá, conversa, resolve essa situação. Se essa pessoa já morreu, coloca isso diante do Senhor, libera o perdão dessa situação que já aconteceu. Ou se essa pessoa mora num outro país e você não consegue mais ter esse tempo, então coloca isso diante do Senhor. Mas você precisa deixar as coisas do passado no passado, para que você possa viver o presente e desfrutar do futuro que Deus tem para cada um de nós. E enquanto isso não acontecer, vai ficar travado. Nós vemos pessoas que a gente fala assim, mas eu já estou na igreja, pastor, há 30 anos e não muda nada. Por que será? Por que será que não muda nada? Alguma coisa aconteceu que te deixou lá. Então volta lá e resolve essa situação. Assim como Deus levou os familiares de Davi ali para que eles se reconciliassem, assim como Deus levou os familiares de José para que eles pudessem se reconciliar, que você ore para que Deus gere essa oportunidade de você conseguir se reconciliar com as pessoas que precisam ser reconciliadas, para que então você possa avançar. Isso é muito difícil, queridos. Isso é muito difícil. É muito difícil porque não está em nós perdoar. Não está. Pelo contrário, nós queremos vingança. Nós queremos, assim, sabe os discípulos de Jesus? Que quando eles foram lá buscar Jesus falou assim, vamos lá em tal lugar, lá em Samaria, busca um negócio para mim. E aí eles foram e o pessoal não quis dar aquilo que os discípulos pediram. Então os discípulos voltaram indignados, falaram assim, Senhor, podemos orar para cair fogo do céu sobre eles? E aí Jesus falou assim, claro que não, que negócio é esse? Então você vê, é isso que a gente tem vontade de fazer, Senhor, queima essa pessoa, é isso que está dentro de nós. Nós queremos vingança, nós queremos revidar, ou nós queremos assim, então se você fez isso, então agora eu vou fazer mais tanto. E a gente fica remoendo a possibilidade de conseguir lá na frente, mas isso, queridos, deixa a vingança para Deus. Nós precisamos perdoar das coisas que aconteceram. Mesmo quando a gente é a vítima, mesmo quando a gente não teve a intenção, mesmo quando a gente nem entendeu o que aconteceu, precisa acontecer isso. E você sabe que teve uma situação em que chegou uma família diante de Jesus que tinha um menino que estava ali endemoniado, e aí Jesus olhou para o pai e falou assim, e aí, você acha que eu consigo libertar ele? E aí o pai pegou e falou assim, agora para pensar, antes da resposta do pai, esse pai já deve ter levado aquele menino num monte de lugar. Aquele pai levou aquele menino provavelmente lá na sinagoga, em que o chefe dos fariseus orou por ele e não deu certo. Ele levou nos melhores médicos, não deu certo. Ele tomou os melhores remédios e chás e tudo que você pensar. Ele pode ter tentado tudo isso e nada deu certo. Aí de repente chega um rapaz e fala assim, você acha que eu posso curá-lo? Ele deve pensar assim, rapaz, eu já procurei tanta gente, eu já faz tantos anos que o meu filho está nessa situação, ninguém consegue resolver, você é mais um, nesse meio desse tantas possibilidades que eu já tentei na vida desse menino todo. Então sabe o que esse pai responde? Ele fala assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Sabe por quê? Porque eu não acredito. Eu não acredito porque já faz muitos anos que eu estou tentando resolver essa situação do meu filho e não dá certo. E aí Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, vai lá e resolve aquela situação. Pois então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente volta lá no passado e revive aquela situação, gera em nós um sentimento de angústia, gera em nós um sentimento de indignação, gera em nós um sentimento assim, e aí você tem que falar assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar o perdão, eu não consigo fazer isso, mas você não consegue mesmo. Mas assim como aquele pai chegou para Jesus e falou assim, me ajuda na minha incredulidade, que nós possamos chegar e falar assim, Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, me ajude a esquecer isso, me ajuda a deixar isso de lado, me ajuda, Senhor Deus, a superar isso, porque eu não consigo.
Se nós pedirmos essa ajuda para o Senhor vai fazer isso em nós. Porque enquanto essas coisas do passado estiverem nos prendendo, nós não vamos avançar. E isso é fato. Você vai para o céu? Vai. Mas você vai viver aqui na terra aquela vidinha bem mais ou menos. Mas é mais para menos do que para mais. Por quê? Porque você está preso lá atrás. E você não vai viver aquela vida de verdade. Aquela vida que Jesus disse que Ele traz uma vida completa. Essa vida completa é você desprendendo das coisas que para trás ficaram e você prosseguindo para o alvo, que é o alvo que o Senhor propõe para cada um de nós. Isso precisa acontecer em algum momento. E a gente pode pensar, mas pastor, você não sabe o que eu passei. Não sei mesmo. Mas não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com isso que aconteceu? É isso que importa. Importa é a sua decisão de perdoar, de entregar para Deus. Fala assim, Senhor, eu entrego para o Senhor essa situação, para que Ele possa curar você. E aí Ele vai curar você. E aí quando você for curado por Deus, aí você vai conseguir desempenhar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Aí nós vamos conseguir avançar. Porque aí o Senhor vai poder nos usar por completo. Porque enquanto isso Ele usa um pouco, porque o outro pouco está preso lá atrás. Então o convite e o desafio de hoje pela manhã é para que nós então possamos pedir a Deus para que o Espírito Santo nos revele o que está prendendo a gente lá atrás, que está nos impedindo de avançar. Peça para que o Espírito Santo revele a você se tem alguma coisa que está lá atrás que está te prendendo. E que o Espírito Santo revele para você aquilo que está acontecendo e que você tenha a disposição de colocar isso diante do Senhor e que você possa pedir a Ele para te ajudar a conseguir perdoar, liberar o perdão e resolver essa situação que aconteceu para que então você possa prosseguir e cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tremendo. O Senhor deixa na tua palavra exemplos de grandes homens que foram grandes homens, mas eles foram grandes homens porque eles se dispuseram a resolver os seus problemas do passado para que eles pudessem ser poderosamente usados por ti. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor agora também. E que no nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar revelando a cada um de nós o que tem nos prendido no nosso passado, que tem nos impedido de nós vivermos aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a viver no nosso presente e no nosso futuro. Que no nome do Senhor Jesus, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que possamos estar sensíveis, Pai, ao agir do Senhor nas nossas vidas para identificarmos as pessoas ou as situações que nós vivenciamos, que aquilo nos marcou, que aquilo nos machucou, que aquilo nos derrubou e que até hoje a gente não conseguiu se levantar. Mas que no nome do Senhor Jesus também, que o Senhor Deus possa estar dando força para a gente, para que a gente possa realmente, através do agir do Teu Espírito Santo, decidirmos perdoar as pessoas que nos machucaram, para que nós possamos nos reconciliar com cada uma delas e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia, Pai, de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa situação, porque o Senhor sabe o quanto é difícil para nós conseguimos fazer isso, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, o Senhor é o Deus que pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, o Senhor é o Deus que transforma os corações, as mentes, o Senhor é o Deus que pode nos ajudar e nós te pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que essa reconciliação seja possível, que o Senhor possa proporcionar oportunidades para que venhamos a encontrar essas pessoas, para que nós possamos então nos reconciliar com cada uma delas. E que o nome do Senhor Jesus, que depois disso, que possamos realmente estarmos 100% disponíveis para Ti, para que o Senhor possa nos usar, para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra, através das nossas vidas e do poder que o Senhor vai estar derramando sobre nós pelo Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.